Oi, gente. Pois é, o texto da autonomia do Banco Central foi aprovado no Senado e está indo para a Câmara, não é? E o discurso em relação à autonomia do Banco Central é muito óbvio. E eu vou explicar a realidade e diferenciar a realidade do discurso, porque, aliás, é um dos objetivos aqui do canal, a gente sair da ideologia, não é, do que eles estão reproduzindo e falar sobre as consequências para a população. Não que a gente não tenha ideologia, porque a gente tem, todo mundo tem. Mas a diferença fundamental é aquela ideologia que busca ocultar a realidade e os impactos reais, e as pessoas que têm uma ideologia pessoal, mas buscam demonstrar o que é que vai acontecer realmente, né? A autonomia do Banco Central é justificada porque trabalharia com a ideia de controle da inflação, e eles também estão dizendo que teria que cuidar do emprego, e aí eu boto entre aspas, porque coloco muitas dúvidas em relação a isso, e falam também de não sofrer pressões político-partidárias, ter independência, ter autonomia das pressões político-partidárias. Como a política e a política partidária no Brasil ela é muito criticada, à primeira vista muita gente escuta isso e pensa, pô, que legal, realmente a política ela é muito ruim. Mas uma outra forma de dizer isso é que decisões democráticas, decisões da população, não poderiam influenciar o encaminhamento do sistema econômico e o encaminhamento da política monetária brasileira. Então, que tal dizer que a autonomia do Banco Central oficializa um controle não democrático da economia? Essa não seria uma forma, talvez, mais precisa, talvez uma forma mais correta, mais adequada para falar em autonomia do Banco Central? Ah, mas eles não vão dizer isso. Não vão dizer isso. Eles estão. É interessante, né? Sem poder indicar, e eu sou contra indicações políticas em algumas áreas de garantia de direitos sociais. É verdade. Mas porque nas áreas de garantia de direito social, e aí tem uma diferença fundamental, a pessoa não tem o poder de decidir qual é a prioridade, porque a prioridade é definida pelo Estado. Então, por exemplo, na área da saúde, o ministro define a prioridade. Por que é que eu quero que o ministro seja indicado, mas que os gestores das unidades de saúde da família sejam por carreira? E aí eu vou diferenciar para vocês. Porque os gestores das unidades de saúde da família sabem que a prioridade deles é trabalhar para prevenir doenças e promover saúde. E aí você tem uma política de carreira que os gestores que fazem isso de forma adequada vão progredir. E os gestores que não fizerem isso de forma adequada podem não progredir na carreira e até ser demitidos. É isso que eu defendo. Uma ideia de você ter um quadro técnico para a execução da garantia dos direitos sociais, mas não um quadro técnico para a decisão, para o processo decisório. Porque o processo decisório da direção tem que ser uma determinação que vem da democracia. É isso que um democrata defende. O que eles estão dizendo é: vamos colocar um quadro técnico para decidir a política econômica do país. Vamos colocar um quadro técnico para decidir. E esse quadro técnico, tendencialmente, vai ser um quadro técnico que, na verdade, representa os interesses de quem? Dos banqueiros, do mercado financeiro, da oligarquia brasileira, não é? Dos oligarcas desse país. E o que seria um quadro que político? Ele poderia ser, caso um progressista chegasse ao poder, caso uma pessoa com compromissos com a classe trabalhadora e com a luta da classe trabalhadora, poderia colocar como prioridade outras questões. Poderia colocar como prioridade, por exemplo, a industrialização do país. Poderia colocar como prioridade o crescimento do setor cooperado no país. Controlando a própria moeda, você pode fazer escolhas nesse sentido. Os Estados Unidos recentemente, gente, injetou 4 trilhões de dólares na economia. Eu fiz uma live recentemente com o economista Paulo Gala e o economista Luiz Fernando de Paula, dois grandes economistas. E eles injetaram muito dinheiro na economia. Uma política anticíclica que desvalorizou um pouco o dólar no mundo,
Mas vejam bem, no Brasil não chegou a desvalorizar o dólar ao ponto de revalorizar o real, mesmo com a injeção absurda de dinheiro. E se esse dinheiro tivesse sido injetado não no mercado financeiro e nas grandes corporações dos Estados Unidos, mas tivesse sido injetado para ajudar a população e ajudar os pequenos negócios, a população americana estaria sofrendo muito, muito menos. Muito, muito menos. Mas é lógico que Donald Trump não fez isso, porque Donald Trump não tem interesse, ele e sua claque, né, não tem interesse em ajudar a população americana. Inclusive, um dos motivos que ele perdeu a eleição, e tudo leva a crer que ele vai perder a eleição, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, eu estou fazendo o vídeo de forma antecipada. Esse vídeo vai sair só amanhã. Só eu estou fazendo um dia antes. Mas tudo indica que ele vai perder a eleição, então ele já pode ter perdido quando você assistir esse vídeo. É porque ele não fez isso. Um dos motivos foi lidar mal com a pandemia do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista da economia. E na economia foi não ter injetado esse dinheiro na vida das pessoas, ajudando a classe trabalhadora. Foi isso que ele não fez. E que ele não faria porque não tem interesse. E que eu não sei se o Joe Biden vai fazer a longo prazo, porque ele também vem de uma linha que não tem esse interesse. Talvez ele faça um pouco mais do que o Trump, simplesmente porque vai ser mais maleável à pressão, mas não porque seja algo orgânico do Joe Biden, porque ninguém deve ter ilusões em relação a esse candidato da direita liberal norte-americana. Pois bem, isso significa o que, objetivamente, para o Brasil? Que o Congresso, o Senado e o Congresso brasileiro, se aprovar futuramente, querem retirar do povo, retirar a possibilidade da população brasileira, através da democracia, definir política econômica. Essa é exatamente a concepção dos oligarcas internacionais. Essa é exatamente a concepção de muita gente do mercado financeiro. Essa é exatamente a concepção que foi dita ao ministro das Finanças grega, né, o Varoufakis, quando ele foi para uma reunião dessas instituições, falou com gente da ONU e tudo mais, e foi dito para ele claramente, em inglês, no caso falaram com ele em inglês, muito, muito claro, dizendo, olha, não acho que eleições, foi o que disseram para ele, devem poder modificar os sistemas econômicos. Os sistemas econômicos devem ser independentes das eleições. O que está sendo dito aí? Está sendo dito claramente, em bom tom, que o desejo das oligarquias é uma democracia de fachada. Que, aliás, já é em larga escala o que nós temos e o que existe nos Estados Unidos também. Não se enganem. É uma democracia procedimental, uma democracia de procedimento, de mecanismos, de seleção de lideranças. Mas não é uma democracia que efetivamente a população tem o poder de decidir qual é o sistema econômico, qual é o sistema de saúde, qual é o sistema educacional, que tipo de política econômica se realiza. Não. E isso é cada vez mais limitado. E o que eles querem com a aprovação da autonomia do Banco Central é limitar ainda mais isso. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. E eu sei que não é todo mundo que faz cobertura desse assunto, talvez porque ele é um assunto que não gera tantos views assim. Mas se você, assim como eu, acredita que esse assunto merece mais views, merece mais visibilidade e merece mais uma perspectiva como a que eu estou mostrando nesse vídeo aqui, eu peço a você que compartilhe em suas redes sociais, que peça para outras pessoas compartilharem, que mobilize outras pessoas para compartilhar esse vídeo e que se inscrever e se compartilhar no meu canal. Porque aqui eu faço esse tipo de cobertura. Não faço apenas a cobertura dessas questões, mas faço a cobertura dessas questões e falo sobre isso intensamente. E já falei com o Eduardo Moreira sobre isso em múltiplas lives. Trouxe economistas, trouxe pessoas como Fatorelli para falar sobre questões relativas à oligarquia, e é um assunto que em muito me anima para lutar contra. Porque a democratização da política passa pela população ter o controle, e aí é o controle no sentido do povo ter o poder, a população ter o poder sobre o Estado, sobre o mercado e sobre o destino econômico. Ter um controle nesse sentido,
ter a população participar do poder e ter a possibilidade de decidir democraticamente os caminhos da nação e qual o sistema econômico e qual visão em relação à economia deve ter. Tudo que os oligarcas querem é tirar esse poder da população cada vez mais, para não deixar que a população um dia possa eleger, como a população latino-americana elegeu no passado Allende. Vocês sabem o que é que aconteceu com Allende. Não é? E percebam a história de golpe aqui na América Latina e espalhada pelo mundo, toda vez que alguém se levantou querendo uma direção econômica em prol e a favor da classe trabalhadora. É porque a oligarquia não suporta isso, mas nossa luta não pode parar. Eles não passarão. Vamos lutar, gente. Conto com a ajuda de vocês. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.